Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez respondendo a uma pergunta que chegou aqui no nosso canal de um condutor profissional que em outro vídeo questionou com quantos pontos a habilitação dele poderia ser suspensa. Então é importante vocês saibam o seguinte, olha, esse artigo 261 do CTB, que trata das questões ali envolvendo a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ele sofreu algumas modificações em 2015, 2016 e agora um pouquinho mais recente em 2021. Pela Lei 14.071, que é de 2020. Dentre essas mudanças, nós tivemos aí uma alteração com relação à quantidade de pontos para que um condutor tenha o seu direito de dirigir suspenso. Se no período de 12 meses o condutor cometer 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, então a habilitação dele vai ser suspensa ao alcançar 20 pontos no prontuário. Se no período de 12 meses o condutor cometer apenas uma infração de natureza gravíssima e várias outras ali que somadas atinjam um total de 30 pontos no prontuário, então vai ser instaurado o processo de suspensão. E se em 12 meses o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima, mas cometeu várias outras infrações, que alcançou ali um total de 40 pontos no prontuário, então será instaurado o processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir desse condutor. Porém, para o condutor que possui o famoso EAR, o exerce atividade remunerada, que é exigido daquele condutor que ganha para conduzir um veículo, ou seja, que tem alguma remuneração para conduzir o veículo, como por exemplo um taxista, um mototaxista, uma pessoa que dirige um veículo de transporte coletivo, de transporte escolar e por aí vai. Essa pessoa que está ganhando ali para poder conduzir um veículo, ele precisa ter no campo de observações da sua habilitação a informação de que ele exerce atividade remunerada. Inclusive, para você ter ideia, caso ele não tenha, é considerado infração de trânsito, ou seja, não ter o famoso EAR e estar exercendo atividade remunerada. Nesse caso, o artigo 231, inciso 8 do Código de Trânsito Brasileiro considera uma infração de natureza gravíssima. Vão ser registrados ali 7 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 293,47 por desobedecer a essa regra. Então, o condutor que exerce atividade remunerada precisa ter essa informação na sua habilitação. No caso desse condutor, a regra para a suspensão do direito de dirigir é diferente. Se no período de 12 meses ele alcançar um total de 40 pontos no prontuário, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele cometeu, é que se instauraria um processo de suspensão do direito de dirigir. Ele tem 3 gravíssimas, 21 pontos ali no período de 12 meses. Nesse caso, vai ser instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir para o condutor que tem EAR? Não. Por quê? Porque no caso dele, só suspende se ele alcançar um total de 40 pontos no prontuário no período de 12 meses. E um detalhe importante ainda, esse condutor que possui EAR, possui ou exerce atividade remunerada, se no período de 12 meses ele alcançar ali um total de 30 e não mais do que 39 pontos no prontuário no período de 12 meses, ele ainda pode optar por fazer o chamado curso preventivo de reciclagem. Ele procura lá uma entidade credenciada ao Detran para realizar esse curso, faz o curso preventivo de reciclagem, e o que acontece com aquela pontuação? Ela zera. Então, no período de 12 meses, ele teria que cometer mais infrações para alcançar mais 40 pontos para somente aí ser instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir desse condutor que possui o EAR. Por quê? Primeiro, ele tem o direito ali aos cursos preventivos de reciclagem, caso ele alcance ali 30 e não mais do que 39 pontos no prontuário no período de 12 meses. Fez o curso preventivo, continua dirigindo normalmente, mas aquela pontuação sai do prontuário dele. Então, ele teria que cometer mais 40 pontos no prontuário nesse período de 12 meses para que fosse instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir desse condutor. Para ele, a regra ela é diferenciada para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Agora, uma vez aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ele pode pegar ali de 6 meses até 1 ano de suspensão. Em caso de reincidência, ou seja, pela segunda vez, em menos de 12 meses, ele comete mais 40 pontos ali no prontuário. Nesse caso, esse condutor vai ter o direito de dirigir suspenso pelo período de 8 até 24 meses. E lembrando que nesse período ele não pode ser flagrado conduzindo. Se ele for flagrado conduzindo o veículo com habilitação suspensa, é infração prevista lá no artigo 162, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, multa de R$ 880,41 e abre-se aí a possibilidade para se instaurar o processo de cassação da CNH. Então, ele pode ter o direito de dirigir dele cassado por 2 anos. Depois de 2 anos é que ele faz ali um processo de reabilitação. Agora, respeitou esse período ali, passou 6 meses, digamos, sem dirigir, o que ele precisa fazer para ter o direito de dirigir de volta? Curso de reciclagem e prova no Detran. Esse curso, inclusive, pode ser feito à distância.
chance. Fez o curso, fez a prova, passados ali também o período de suspensão de 6 meses, por exemplo, então ele vai lá, pega a carteira de volta e ela volta para ele com o mesmo prazo de validade de antes, a mesma categoria de antes, e ele pode conduzir normalmente. Essas são as regras envolvendo a suspensão do direito de dirigir, especificamente para o condutor profissional. E você, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito, a intenção é compartilhar a informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.